Trazer uma palavra ao meu irmão, que está aqui no Salmo 32, que diz a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessaria ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Porque todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de poder achar, e há tempo de poder transbordar de muitas águas, e essas a ele não chegarão. Meu irmão e minha irmã, é uma palavra do Senhor que chega ao teu coração, ao meu coração. Eu creio que aqui o salmista Davi, ele está expressando no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Enquanto o pecado não é perdoado, enquanto o Senhor Jesus, o nosso Deus, não recebeu ainda o teu perdão, com certeza nós não somos abençoado, não somos bem-aventurados. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, uma pessoa que entende a voz do nosso Deus, porque a alegria do Senhor Jesus está ali. Então, o nosso Deus está muito claro dizendo: bem-aventurado aquele cuja a transgressão. Nós, no passado, nós vivíamos em transgressão de lei do Senhor. Vivia em pecado, vivia na nossa própria vida. Mas agora que chegamos em Jesus, eu creio que esse irmão e essa irmã, se realmente conhecemos a Cristo, o desejo de Deus é nos perdoar. O desejo de Deus é tratar com nós. E aqui ele diz que é bem-aventurado aquele cuja que recebeu um perdão e o pecado é coberto. Meu irmão, para o meu pecado e o seu pecado estar coberto, ele não pode estar aparecendo mais. Se você era um homem que mentia, você não mente mais, não aparece mais, cobriu, você não tem mais ele agora. Se você era uma pessoa muito agitada, muito violento, ou até mesmo uma pessoa de muitas razões próprias, que isso é um pecado, isso é ignorância, nós não temos muita razão de nada não. O apóstolo Paulo, ele disse que ele passou por um momento difícil, mas a graça de Deus sustentava ele. Então nós também, se a graça de Deus não sustentar nossas vidas, nós não podemos ser um povo abençoado. Então essa palavra é muito clara ao salmista Davi, se referindo que se o pecado foi coberto, você deixou o pecado, você teve uma decisão com Deus. Agora, quando chega um problema, você vai para o pecado? Ou quando chega um problema, você acusa alguém, então você está em pecado ainda. Então você não pode ter paz, você não pode ter alegria. Mas agora, se nós estamos deixando o pecado não aparece mais, eu mudei a minha vida, eu se tornei uma nova criatura, então eu sou abençoado. Eu sei, creio que o irmão que está me ouvindo, creio que está entendendo que para nós ser cristão, nós temos que sofrer uma transformação, uma mudança de vida. Enquanto as mudanças de vida não estiverem em nossas vidas, enquanto nós não temos uma decisão, o pecado nos acompanha. E se o pecado nos acompanha, ele causa um grande problema. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, o nosso Deus dá um alerta para cada um de nós, dizendo assim: lembra, jovem, do teu Criador, antes que venham os maus dias e chegue aos dias a não ter mais contentamento. Perdeu o prazer da vida. Por quê? Um jovem, um homem, uma mulher que não lembra de Cristo, você nunca vai saber o que é o pecado. Porque quem te revela sobre o pecado é Jesus. Quando você pensa que quer satisfazer a tua concupiscência com esse mundo, com essas coisas do mundo do pecado, é pecado. E quando é pecado, esse pecado vai aparecer. E se ele vai aparecer, nós vamos perder a paz. Então o que nos tira a paz é o pecado. Eu sei que o nosso adversário é inimigo, é Satanás, mas ele muitas vezes provoca aos seres humanos a pecar.
E aí o pecado fica muito aparecendo. Você pode ver que tem muita gente que olha um para o outro e diz, olha, aquele lá vive no pecado. Aquele lá realmente é uma pessoa complicada. Então o pecado aparece. Então Davi aqui, o salmista Davi, ele recomenda, bem-aventurado aquele cujo a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Não aparece mais. Mas para não aparecer mais, você precisa se lavar no sangue de Jesus. Você precisa estar na pessoa de Jesus. Você precisa ser um soldado de Jesus. Você precisa estar preparado para uma guerra, para que as tuas concupiscências, o teu prazer, os teus desejos deste mundo já não prevaleça na sua vida. E quando isso não prevalece na sua vida, nós começamos a ter paz e ter felicidade. Mas aqui nós vimos que o salmista Davi continua dizendo assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cuja o espírito não é engano. Davi está dizendo, feliz desse homem que o nosso Deus examina, olha para o homem e não vê pecado no homem, vê um homem arrependido, vê uma mulher arrependida, vê uma pessoa desejando Deus, ou se realmente deslizou, essa pessoa vai até Jesus e fala com o Senhor, porque realmente é humildade, é manso. Se você não é manso, se você não entendeu que ser cristão é ser uma nova criatura, você pode estar lutando e não está chegando aos objetivos de ter paz, de até mesmo de estar na pessoa de Jesus para ir para a salvação, para a vida eterna. Por quê? Porque ainda não entendemos o Evangelho. Mas que Deus, o Senhor, possa nos abençoar. Porque nesse texto ele diz muito, cujo o Espírito não engana. Na verdade, o Espírito é a nossa vida. Aqui está falando do Espírito do homem, não está falando do Espírito de Deus. Está falando do Espírito do homem. O Espírito do homem é o que nós desejamos, a nossa alma. Mas se a nossa alma anseia por essa palavra, com certeza, meu irmão e minha irmã, nós seremos abençoados. O nosso estilo de vida vai dizer para onde nós vamos. Se nós estamos vivendo no pecado, aí nós temos no desejo do pecado, nós não temos indo à salvação, não temos indo à terra prometida, mas que Deus possa abençoar para nós chegar à terra prometida através de uma obediência ao Evangelho. Irmão, irmã, você que já aceitou a Jesus, você que diz que é cristão, você que diz que realmente está numa congregação, você que diz que realmente faz parte do reino dos céus. Então deixa eu dizer uma coisa, aqui essa palavra de Deus diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Pode ter cristão que não confessa, faz as coisas nas escuras, não consegue confessar seus atos de pecado. Nós precisamos confessar. Quando você não ama alguém, você está em pecado. Quando você não perdoa, você está em pecado. Quando você só julga o problema dos outros, isso também é pecado. Quando você vê o problema dos outros, você não vê o seu. E aí isso é pecado. Então, se você se calar diante disso, não podemos ter paz, não podemos ter vida. Porque Jesus quer fazer do irmão ou da irmã um servo, um conselheiro de vidas, porque nós temos o Espírito de Deus. Então não vamos se calar. Se você entendeu que muitas coisas você não está tendo amor, você não está tendo compreensão com as pessoas, isso pode estar vendo em pecado. Então não se cale, confesse. Enquanto não confessar o pecado a Jesus de Nazaré, aquele que morreu por ti e por mim, o problema é o sofrimento, não termina. E como crescemos em Jesus? Como vencemos o inimigo? A palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro 5, 8, que ele anda de redor dos seres humanos, provocando as pessoas a pecar, provocando as pessoas a mentir, provocando as pessoas a negar Cristo. Mas se nós se ocultamos e não confessamos, não temos como receber a bênção de Deus. As bênçãos de Deus vêm quando nós se colocamos na presença de Jesus. Então, quando nós entendemos este evangelho, esta palavra, então nós podemos receber do Senhor as bênçãos. O que Deus quer para cada um de nós é nós treinar para ser soldado, para nós se tornar soldados de Jesus. O irmão sabe que ser um soldado de Cristo, todos os soldados, eles não vão à guerra para defender a sua própria vida, é a vida de outros. Será que você tem feito isso? Será que você tem se preocupado com a vida de alguém? Se você não tem se preocupado, com certeza ainda você não se tornou um soldado. E para vencer o inimigo, o adversário, você tem que se tornar um soldado. E um soldado vive pela graça, vive pela misericórdia.
Não conta com a sua própria vida. O próprio Jesus expressou que se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder a sua, porque tu se tornou um soldado e tu vai defender vidas agora e não mais a sua. Então, se nós entendemos assim, com certeza Deus poderá nos abençoar. Então, que essa palavra chegue ao coração do irmão e da irmã, e Deus esteja se revelando, e Deus esteja atuando em nossas vidas, e nós podemos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Então, que Deus, o Senhor, possa muito nos abençoar. E a palavra de Deus diz assim ainda: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão desde. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Muita gente pode dizer que ama Jesus, mas tudo que nós fizemos, muitas vezes não colocamos para Deus. Na verdade, nem sequer às vezes admitimos que temos pecado. Todo homem, toda mulher que não tem um bom relacionamento com a palavra, com Cristo, com o Espírito Santo, não pode confessar pecado, porque quem te revela do pecado é a palavra, é os mandamentos, é a lei de Deus, a lei do Senhor. E ela é muito clara em nos dizer que ela nos revela. Então Davi disse que quando eu me calei, eu estava sofrendo. De repente, muitas coisas você nem sequer confessou para Jesus, não falou para Jesus, não expressou para Jesus, mas deseja que Ele te abençoe. Meu irmão e minha irmã, Ele não pode te abençoar, Ele não pode nos abençoar enquanto nós temos calado, temos parado. Nós precisamos fazer alguma coisa. Qual é o nosso estilo de vida? Qual é a nossa forma de caminhar como cristão? Será que nós já temos uma mudança interior e também exterior? Porque hoje, no meio do evangelho, as pessoas estão dizendo que tu tendo Jesus no coração já é suficiente. Mas deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Lá fora no mundo existe uma doutrina do mundo. Mas quando nós deixamos o mundo, nós temos que deixar aquela doutrina, aquele costume, aquela forma de andar, aquela forma de vestir, aquela forma de julgar, aquela forma de expressar. Nós temos que mudar. Nós temos uma outra doutrina. A doutrina que nós temos agora é de Cristo. E a de Cristo, ela veio para transformar os seres humanos, para nós se tornar uma nova criatura. Então que Deus, o Senhor, abençoe esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus. Que essa palavra chegue ao seu coração. E essa palavra possa falar ao seu coração. De repente, muitas coisas você não confessou para ninguém, nem para Jesus, mas está pedindo que Deus te abençoe. O Senhor Jesus pode estar te aguardando você chorar aos pés dele, você pedir perdão de muitas coisas que você não falou ainda, que está lá oculto, mas pode estar enganado. Deus não pode lhe abençoar. Mas que Deus abra o seu coração para entender esta palavra e Deus possa muito nos abençoar. Vamos fazer que nem Davi fez? Confessou, parou de sofrer, parou de ter tantos problemas. Então, nós sabemos que precisamos confessar a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus toque na sua vida e que essa palavra ela possa trazer vida para o irmão e para a irmã. Amém? Em nome de Jesus.